Oi, meus amores, tudo bem? Eu vou começar, conforme prometido, fazer o gabarito da atividade, né? Hoje nós tivemos um problema no AVA, então eu só não postei antes, porque foi agora há pouco que a gente recebeu a notícia que o AVA, que é o sistema qual vocês estão usando, voltou ao normal, tá bom? Então eu vou fazer esse pequeno vídeo para a gente poder discutir o gabarito, né, de modo geral, dessa atividade, e basicamente é isso. Tá bom? Então, é um vídeo curto, pequenininho, mas para vocês não ficarem sem, tá? O primeiro exercício, eu pedia para vocês separarem a contextualização da tese, né? Então, a letra A nós já fizemos, mas para quem quiser relembrar, vou falar aí. A desigualdade entre gêneros sempre foi um dos principais problemas sociais vigentes na realidade brasileira. Mas mesmo sendo antigo, foi há pouco tempo que esse problema começou a ser enfrentado, como pode se ver pelo constante crescimento do movimento feminista, que luta contra essa visão de que as mulheres são figurantes no decorrer da história. Diante desse cenário, é preciso que a sociedade se una por esta causa, visto que ninguém deve ser desmerecido por pertencer a determinado grupo. Então, eu tenho aqui, é preciso que a sociedade se una por esta causa. Então, vou deixar aqui de amarelinho. Essa é a tese, visto que ninguém deve ser desmerecido por pertencer a determinado grupo. Então, eu tenho uma justificativa, então isso aqui é uma tese. O restante, eu estou chamando aqui de contextualização. Exercício 2, B. No Brasil, a igualdade de gênero é uma questão que tem ganhado força para ser discutida, pois as mulheres têm mostrado suas forças e o seu caráter revolucionário, mesmo que os homens tenham tido um lugar primário e essencial na sociedade e as mulheres em um lugar secundário e inessencial, historicamente, como afirma a filósofa Marcia Tiburi. Além disso, segundo o estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil está em 85º lugar em desigualdade de gênero. Após esses exemplos, percebe-se que a igualdade não se faz presente no Brasil, e isso advém de um contexto histórico e ideológico que vem sendo reconstruído pelas mulheres. Então, eu tenho a minha contextualização, que vai no Brasil até Marcia Tiburi, que é uma filósofa. Inclusive, eu super recomendo vocês buscarem vídeos sobre ela. Ela está exilada do Brasil, né? Ela se autoexilou, mas ela é uma professora foi uma professora da Universidade da Mackenzie, em São Paulo, e a discussão base dela é sobre regimes autoritários e a relação com gênero e sexualidade. É bem bacana. Um outro vídeo, aí outro ponto aqui é o apontamento da problematização, que é do além disso até gênero, e aí a tese. A igualdade não se faz presente no Brasil, uma vez que isso advém de um contexto histórico e ideológico, tá? Então eu vou esperar na minha D1 e na minha D2, no meu parágrafo 2 e no meu parágrafo 3, o desenvolvimento do que é um contexto histórico de opressão e de não valorização das mulheres, e no parágrafo 3, um contexto ideológico de não valorização das mulheres, tá bom? Aí eu tenho, no filme Zootopia, eu só vou colocar aqui a tese, né? De amarelinho aqui, ó. No filme Zootopia, a personagem principal é do gênero feminino, e esse fato já é suficiente para ela enfrentar muita dificuldade para alcançar seus objetivos. Contextualizei com o filme. Infelizmente, esse contexto analogicamente serve de realidade de muitas mulheres do Brasil, país onde a igualdade de gênero não está presente e se torna quase uma utopia. Diante desse cenário, é preciso desconstruir o estereótipo de inferioridade da mulher em relação ao homem, utilizando principalmente a educação como ferramenta para tal objetivo. Então, eu tenho uma tese objetiva, né? Então, é preciso desconstruir o estereótipo de inferioridade da mulher por meio da educação. Então, é uma tese até é uma tese propositiva. Não é o melhor tipo de tese a ser feito, mas é uma tese, tá bom? É... Vamos continuar aí.
Exercício número 2. Os textos abaixo trazem considerações históricas sobre o feminismo. Diante dessa afirmação, produza 2 argumentos realizando citações diretas e indiretas, respeitando, claro, primeiramente o uso das aspas, assim como os créditos às fontes e especialistas do dizer. O quadro abaixo pode orientá-los para a produção dessa atividade. Então, eu tenho aí um quadrinho com articuladores, né, que são aqueles expedientes linguísticos que a professora Ignedor Koch, da Unicamp, já falecida, deixou como conhecimento científico para nós, da área da linguagem, e ela vai falar, segundo o autor, para o autor, de acordo com o autor, o cientista reforça que tudo isso eu dei em aula, né, no começo do ano para vocês. O texto que eu vou me basear, eu não vou ler os dois, tá? O texto que eu vou me basear, se eu não me engano, é esse texto 2 aqui, ó. O feminismo e as mulheres negras, tá? Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, bom, se não for, eu leio o de cima, mas é esse aqui mesmo. Se as mulheres brancas e de classe média e alta estavam questionando o fato de serem consideradas frágeis e incapazes de trabalhar, o movimento feminista negro destacava a existência de muitas mulheres, sobretudo negras, que nunca foram tratadas como frágeis. Muito pelo contrário, chegaram a ser escravizadas e submetidas a condições de exploração de trabalho. Integrantes do movimento negro denunciavam que lutar por direitos para as mulheres não significava contemplar todas as mulheres. Já na época, começaram a ganhar mais destaque nos anos 70, quando suas lideranças organizaram coletivos e pautas específicas. Surge assim o feminismo negro. Essas mulheres passam a adicionar demandas específicas das condições das mulheres negras e que não estavam sendo contempladas pelo feminismo, sem, no entanto, invalidar as pautas existentes até então. Dessa forma, articulando lutas pertencentes dos dois movimentos sociais, a militância das mulheres negras se empenhou, de um lado, em questionar o racismo dentro do próprio movimento feminista, e de outro, olha como esses articuladores são interessantes de a gente usar dentro de um texto, tá? De um lado e de outro, ó. Está até virgulado aqui, né? Em problematizar a desigualdade entre homens e mulheres dentro do movimento negro. Não é esse texto, é o texto 1 aqui, então. A parte que eu pego do texto, deixa eu já achar aqui, é bem essa parte aqui, ó. Durante o Império, passou a ser reconhecido o direito à educação da mulher, área em que seria consagrada Nísia Floresta, fundadora da primeira escola para meninas no Brasil e grande ativista pela emancipação feminina. Até então não havia proibição, de fato, das mulheres na vida política. Aí tem um outro trecho aqui que eu acho importante, que fala assim: nesse período, a luta das mulheres era focada em algumas carências extremamente significativas à época: direito à vida política, à educação e direito ao divórcio e livre acesso ao mercado de trabalho. Então, eu vou pegar esse trecho aqui, ó, direito à vida, educação e direito ao divórcio e livre acesso ao mercado de trabalho, para fazer uma citação direta com análise, tá? Olha o exemplo que eu dou aqui para vocês. Então, o tema aí, basicamente, a desigualdade de gênero existe porque há um comportamento machista nas relações sociais, fruto de um histórico de um não reconhecimento dos direitos femininos. Então, eu tenho uma tese, certo? Aqui, que é a desigualdade de gênero existe, por quê? Porque há um comportamento machista nas relações sociais, fruto de um histórico e de um não reconhecimento dos direitos femininos, tá bom? Aí eu tenho aqui o texto que ela trouxe para vocês. As mulheres, historicamente, sempre foram assujeitadas à exploração e ao domínio masculino. Segundo o site Politize, abre aspas, olha a citação direta: direito à vida política, à educação, direito ao divórcio não eram direitos considerados básicos e essenciais à vida feminina. Então, ó, eu peguei um pequeno trecho, ó, olha as aspas, né? Olha onde eu coloquei as aspas. E aí eu liguei com aquilo que eu quero argumentar. Em outras palavras, no período colonial, havia direitos básicos não reconhecidos, o que fazia o corpo social feminino ser visto pelo grupo hegemônico da época como subalterno e subjugado.
Logo, a violência de gênero é uma doença social, olha a palavra de juízo de valor, ainda muito presente na vida de muitas brasileiras, graças a um comportamento histórico e machista, olha a palavra de juízo de valor, cristalizados no cotidiano brasileiro, tá? Então, eu tenho aqui o tópico frasal de retomada da tese, que é: a desigualdade de gênero existe porque há um comportamento machista nas relações sociais, fruto de um não reconhecimento dos direitos femininos. Acabou. Eu estou defendendo essa ideia histórica, tá? Bom, é, é isso. Então, palavras que eu tenho aí com teor de juízo de valor é a palavra machista e doença social. Essa expressão doença social, tá bom? E quem puder tomar nota aí, eu acho importante. Então, eu tenho aqui o tópico frasal, eu tenho a fundamentação desse tópico frasal, eu tenho a análise dessa crítica desse tópico frasal, e aí eu venho com o quarto período. Lembrando que na fundamentação eu posso ter um quarto período, que é a fundamentação que está relacionado muito à minha tese. Tá? Então, se você consegue produzir 4 períodos em um segundo ou terceiro parágrafo, é bem visto, desde que essas partes estejam bem articuladas. Tá? Então, a violência de gênero é uma doença social ainda muito presente na vida de muitas brasileiras, graças a um comportamento histórico e machista cristalizado no cotidiano brasileiro. Tá? Então, o exercício 2 está resolvido. Bom, isso aqui foi o que eu dei hoje para vocês. O exercício 3, eu sei que para todas as turmas não falei, mas olha o exercício A. Logo, é imprescindível que o Estado, então o Estado aqui, meus amores, vou colocar de rosinha, que é o agente, como detentor do poder sobre as demais camadas da sociedade. O meu detalhamento eu vou colocar de azul. Melhore assistência às mulheres, eu tenho o meu ação interventiva, que se sentem desrespeitadas em meio a ameaças físicas e psicológicas. Azul de novo, porque é detalhamento. Através da criação de lares que sirvam através da criação de lares, eu tenho o meu modo meio, que sirvam de refúgio em caso de agressão num momento oportuno. Eu tenho um outro detalhamento, que é o detalhamento do modo meio. E, por fim, a gente não vai ter uma outra cor de marca-texto aqui, só tem 4, podia ter mais uma, né? Vai ficar sem cor, que é a finalidade, tá? Vamos deixar aqui. É isso. Então, eu tenho agente, detalhamento do agente, ação interventiva, detalhamento da ação interventiva. Eu não lembro qual aluna, de qual horário que eu estava lecionando, perguntou: professor, acho que foi a Paola, não sei, professor, eu posso usar esse detalhamento, um detalhamento diferente do que a gente usa no agente, que o agente a gente usa um aposto. Olha aqui, exemplo que eu dei de oração subordinada adjetiva. As quais se sentem desprotegidas em meio a ameaças físicas e psicológicas. Através da criação de lares, os quais as sirvam de refúgio em caso de agressão no momento oportuno de fuga. Então, tem orações subordinadas adjetivas explicativas, funcionando aí como detalhamento da oração. E eu tenho esse azul mais escuro aqui, que é o meu efeito, tá bom? Aqui, a letra B, eu tenho uma outra proposta de intervenção sobre aquele tema da redação do Enem de 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário na internet. Então, eu tenho aqui: torna-se evidente, portanto, a necessidade de repensar a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, fiz uma retomada breve. Qual que é a diferença desse para o primeiro? Isso é importante pontuar. O primeiro não faz essa retomada breve. O ideal é ser feito, tá? Para a gente conseguir fazer com que esse texto fique redondinho, amarradinho, tá? Ele esteja bem estruturado argumentativamente ao seu leitor. Então, torna-se evidente, portanto, a necessidade de repensar a manipulação do comportamento do usuário pelo controle da internet.
Assim, cabe ao executivo agente combater o domínio de elementos pessoais dos consumidores. Ação. Por meio do investimento na área tecnológica de informações do Ministério da Ciência e Tecnologia, modo meio, que deverá aprimorar seu sistema de identificação de uso impróprio de tais dados. Eu tenho aí detalhamento do modo meio. Depois eu tenho aqui, desse modo poderá ser alcançado o objetivo de proteger os brasileiros inseridos na esfera cibernética. Eu tenho o meu efeito, tá bom? Aí esse texto ele é bacana porque ele está fazendo duas ações, duas propostas de intervenção completas. Precisa? Não. Eu não recomendo fazer, porque o que a gente analisa nessa competência é o aspecto quantitativo e não o qualitativo também, mas o que dá ponto para a competência 5 é se existe ou não os elementos. Aí eu tenho o Ministério da Educação, promover a inclusão, compete ao Ministério da Educação promover a inclusão de disciplinas como ética e tecnologia, mediante alteração na lei de base e diretrizes da educação. Eu tenho aqui modo meio, ação modo meio, detalhamento, que impulsionará uma maior difusão da percepção crítica acerca do mundo virtual e de como utilizá-lo, e a fim de mitigar a manipulação da conduta dos consumidores, efeito. E depois ele faz um outro efeito. Dessa forma, além de formar cidadãos mais capazes de reconhecer tal adversidade, será possível construir uma sociedade mais bem intencionada e preocupada com o bem coletivo, o que a gente vai chamar de efeito do efeito. Tá bom? Então, eu tenho aí duas propostas de intervenção, todas coloridinhas, bem detalhadas, para a gente conseguir fazer bem esse exercício. E o exercício 4, eu pedi para vocês encontrarem os articuladores dos textos, os quais dão maior fluidez e leitura dos projetos de texto. Quando eu falo projetos de texto, são os textos que se colocam como textos dissertativos, tá? Eles se projetam como tal. Se possível, tente descrever no seu caderno os sentidos que os articuladores dão quando aparecem materializados nos textos. Aí eu tenho aqui, diante desse cenário, que acho importante a gente pontuar, tá? Que ele faz uma retomada de um cenário que você, como leitor, construiu, o visto que é um elemento de justificativa, tá? O mas, que é um elemento de oposição, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó. O pois, que é articulador de explicação, mesmo que, para a gente conseguir estabelecer uma ideia de concessão dentro do texto, o além disso, para adicionar uma informação a mais. Após esses exemplos, ou seja, a retomada de exemplos que eu dei anteriormente, o após esses exemplos está muito próximo da ideia do diante desse cenário, tá? Deixa eu ver. O que eu comentei com vocês, né? Ó, nesse período, deixa eu olhar aqui. Até então, para marcar um espaço temporal dentro do texto, ele é parecido com o quando, tá? Ou a palavra quando. Deixa eu ver se tem o visto que eu já falei. O e, que vocês sabem, é muito usual, tem valor de adição. Vocês estudam isso quando estudam orações coordenadas, né? O C, que é uma conjunção coordenativa de condicional, se as mulheres brancas de classe média alta estavam questionando o fato de serem consideradas frágeis e incapazes de trabalhar, olha, isso é uma possibilidade. O movimento feminista negro destacava a existência de muitas mulheres, sobretudo negras, que nunca foram tratadas como frágeis. Olha como que eu estabeleço uma ideia de oposição. Enquanto se fazia isso, existia isso. Tá? Então, eu tenho uma possibilidade diante de uma certeza, de um fato concreto. Então, indica a possibilidade. O quando, que é temporal, o assim, que é conclusivo, o no entanto, que é de oposição, o dessa forma, que é o de conclusão, mediante acha um articulador bacana, ou desse modo que é de conclusão, outro sim, ou seja, estou dando uma outra informação. O portanto é conclusão, o assim é conclusão,
tá? O além disso, ó, além disso, é isso, tá bom? Então, assim, de modo geral, isso é o exercício, tá? Retomem o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário, importante. É, é uma lista de exercício muito boa para quem está aprendendo a escrever. Dá para a gente pensar como é que essa estrutura. Eu acredito que por mais que vocês não estejam recebendo essa devolutiva das redações e nós não tenhamos aulas de gramática, assim, gramática de redação presencialmente, essa lista ajudou muito vocês a retomar. Essa lista eu dei ano passado para os alunos, para vocês terem ideia, no começo do segundo bimestre. Aqui está primeiro bimestre, mas deve ter sido, sei lá, uma semana antes de começar o segundo bimestre, tá? Então eu tenho essa listinha aqui. Eu vou postar o vídeo lá com a correção. E é isso, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Obrigado por acreditarem no meu trabalho. Obrigado por fazerem os exercícios. E não esqueçam de estudar uberização do trabalho, que é o tema da nossa próxima redação para ser feita. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau, meus amores.